Estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar, o seu podcast onde, se for de Jesus, você pode falar e pode falar à vontade, né? Hoje estamos aqui com o Thiago de Luz, né? Nosso grande amigo de muitos anos, e hoje vai estar trazendo, né, uma palavra de Deus, vai estar trazendo um testemunho para edificar a sua vida. Então, que você possa abrir o seu coração e a sua mente para ouvir essa palavra, para ouvir essa mensagem que o Senhor tem para te entregar hoje. Tiago, Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite e pode falar. Boa tarde a todos. Eu primeiramente quero agradecer o convite, a oportunidade. Tenho certeza que esse projeto ele nasceu no coração de Deus, né, para abençoar vidas, e é muito bom estar aqui também, né? Vocês são pessoas assim, um casal que nós temos uma amizade muito forte, e eu prezo muito por isso. Então é uma honra estar aqui. Então vamos falar sobre Jesus, né? Tem um versículo que Jesus falou, que eu me identifico muito com ele. Ele fala que a comida dele é fazer a vontade do Pai que está no céu, né? E é o mesmo alimento que eu tenho preferência. Falar sobre Jesus é fazer a vontade dele. Amém? Meu coração queima por isso. Quero que você fique à vontade, conta pra gente sobre o teu testemunho, da tua conversão, como que foi. Na verdade não é conversão, né? É o retorno, né? A gente falava no outro episódio a respeito da pessoa que ela cresce no lar evangélico, mas ela se afasta, né? Vai dar a famosa voltinha, e chega um momento que o Senhor busca de volta, né? Aqueles a quem Ele escolheu. E eu acredito que também Ele te escolheu e foi lá te buscar de volta, né? Então conta pra gente, para que a gente possa, junto com você, também glorificar o nome do Senhor e também ativar a nossa fé. Eu entendo que a nossa caminhada cristã, ela passa por um desenvolvimento, por uma evolução. Eu acredito na evolução espiritual. Paulo fala sobre isso. Ele fala que o crente, ele se alimenta com leite. Então isso aponta para uma progressão. E eu fui criado no lar cristão. A minha escola é a escola batista. Então eu nasci na igreja batista, na primeira igreja batista de Coari. A minha vizinha, a saudosa Dona Uda, ela pedia da minha mãe para me levar para a igreja. Então, meu primeiro contato com o evangelho foi através dessa pessoa. Foi ela que me evangelizou, foi ela que me conduziu. Foi a minha pedagoga espiritual, né? O pedagogo tem esse viés, né, de conduzir a pessoa. Então, foi ela que me discipulou. E só que eu tenho uma percepção a respeito desse período. Eu sempre falo que naquele momento ali eu não tinha muita noção da fé, não tinha muitas experiências com Deus. Eu considero que naquele momento eu era um religioso. Uma pessoa que cumpria alguns ritos, ia para a igreja dia de domingo, e assim foi desse período até por volta dos 16, 17 anos. Então foi quando eu decidi abandonar, me desligar mesmo da igreja, desse rito, né? Eu decidi mesmo, parei de ir para a igreja, e foi quando eu estava começando a aprender a tocar um instrumento musical. Só que eu aprendi a tocar para servir a igreja, para ajudar na igreja batista. O mundo tá recheado de exemplos assim, né? Criado no lar cristão e depois foi pro mundão. Alguns retornaram, outros não. Então comigo eu louvo a Deus porque Ele me deu a graça de eu poder voltar. Então tudo iniciou nesse período. Eu estava começando a aprender a tocar violão aos 17 anos, e aí também descobri que tinha uma habilidade para cantar, e aí foi quando eu saí, decidi mesmo me desligar da igreja e comecei a atuar, tocar nas casas de show aqui de Coari, e foi um período que eu passei praticamente uns 5 anos assim, dessa forma, distante. E no início dessa aventura, né, foi, como a gente sabe, como você sabe também, você tem um testemunho muito forte também a respeito disso. Você conheceu as desilusões do mundo, né? Eu costumo chamar que o mundo ele te oferece um mel envenenado, que ele agrada o teu paladar, mas que por trás ali ele está te prejudicando, está te matando. Então eu fui para lá, e por conta desse manjar, né, tive acesso a essas coisas. A minha carreira musical, digamos assim, no meio secular, ela começou a dar certo. A gente tocava em vários locais aqui da cidade e tinha acesso a pessoas importantes da cidade também. Então aquilo foi inflando o ego, né? Tem um pastor que eu gosto muito, o pastor Louis Giglio, que ele tem uma ministração
que eu assistia a ela nesse período que eu estava desviado de Cristo. Eu assisti aquela ministração umas 15 vezes, mais ou menos. O nome dela é A Grandiosidade de Deus. Meu Deus. E é tremenda a mensagem dela. Então, eu sou um cara que eu gosto muito de frases. Eu gosto muito de refletir sobre frases, criar frases, né? E uma frase que me chamou a atenção do pastor Lui ele diz assim que o pecado, ele diminui a nossa imagem de Deus, ele infla a maneira como nós nos avaliamos. Então, isso foi acontecendo comigo. O ego foi inflando, né? E a imagem de Deus, ela foi diminuindo. Então, e foi uma progressão. A vida distante de Deus, ela é uma progressão. Assim como a vida espiritual perto dele é uma progressão, o contrário é verdadeiro. Então, a minha vida, ela foi um abismo chama o outro, como a Bíblia fala, né? Então, a minha vida, ela foi declinando. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que mesmo quando eu estava lá, eu tinha consciência de que aquilo não era para mim. Eu não sabia explicar para que eu tinha sido escolhido. Eu não sabia qual era o meu dom, eu não sabia qual era o meu propósito. Mas eu sentia que tinha algo divino para mim. E aquele algo divino, ele me chamava de volta. Só que eu não tinha forças para retornar. Tinha dias que eu chorava. Às vezes eu ia tocar, Ariana, nas casas de show. Difícil eram as vezes que eu não orava. Eu entrava para um local, às vezes ia para o banheiro e ficava orando lá dentro. E eu pedia proteção. Pedia para Deus me tirar daquele local. Né? Então, esse foi o estado que eu me encontrei. Né? E eu lembro que eu sempre falava para Deus, eu comecei a ouvir do meio para o fim, digamos assim, desse período que eu estou falando, que foi de estar lá no mundo, eu comecei a ouvir uma voz que me chamava. E uma voz que, em alguns momentos, ela soava um pouco brusca. Eu ouvia, assim, claramente dizer: o teu tempo está acabando. O teu tempo está acabando. O teu tempo está acabando. E eu não sabia dizer o que isso significava. Se era uma morte espiritual ou se era uma morte material. E quando eu ouvia essa voz, eu ouvia também algo dizendo assim: ó, tudo isso que tu está vivendo aí não é 1% do que eu tenho para ti. E eu pedia dele: então me tira disso. Me tira dessa situação, né? Então foram assim, durante esses 5 anos. Essa progressão espiritual que aconteceu. E eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha, no ápice desse fundo do poço, desse desvio, eu tinha feito algo muito grave, algo irreversível, algo que não tinha solução aos olhos dos homens. E nesse tempo eu dividia um apartamento com um amigo. Esse amigo, ele passava 2 semanas embarcado no terminal e 2 semanas aqui em Coari. Então, nessa noite que eu comecei a ser oprimido mesmo por uma presença maligna. Essa presença maligna, ela, quando eu fiz essa situação irreversível, ela começou a me oprimir, dizendo que ela tinha conseguido e que a única solução para minha vida era eu tirar, era eu me matar. E aí calhou de cair justamente essa noite, justamente no período que ele estava lá para o terminal, esse meu amigo. Então eu estava sozinho em casa. Eu achava que eu estava sozinho. O ambiente perfeito para fazer o ato, né? De tirar a própria. Essa é uma das coisas que a gente tem que entender. Assim, o Billy Graham, né, um dos maiores evangelistas, ele tem uma frase interessante que ele diz assim: sempre que uma pessoa ela decide navegar para longe de Cristo, o diabo tem um barco preparado. Então tem todo um ambiente preparado. Tinha esse ambiente para eu tirar minha própria vida, né? Então eu lembro que nessa noite, em outubro de 2014, eu comecei a passar por essa situação. E tinha uma voz que me dizia: olha, a única solução para ti é tu tirar tua própria vida, acaba logo com isso, porque eu consegui. Eu te transformei no que eu queria te transformar. E agora não tem mais jeito. E eu lembro que nessa época eu fazia algumas festas em casa. E um amigo meu tinha deixado uma faca lá, que ele usava para fazer os tira-gotas, aquelas coisas, né? Lá na pia, era uma faca pequena, bem apontadinha. Tudo preparado para acabar com a minha história ali, né? Então eu lembro que eu ia lá nessa pia e eu fiquei fazendo esse trajeto de 11 horas da noite até 6 horas da manhã. Eu ia lá na sala, atormentado, eu ia lá na sala e ficava ali naquele tormento, ia lá na cozinha, pegava na faca, colocava ela
em cima do meu peito, e aquela voz dizia assim, só faz empurrar. Era isso que eu ouvia. Mas ali também existia uma outra voz que estava naquele momento comigo. Como eu falei, eu achava que eu estava sozinho, né? Mas na verdade eu não estava, porque uma outra voz, ela dizia assim, não acabou, existe uma solução. E eu lembro que, como se fosse hoje, Ariana, que eu fiz uma oração muito ousada naquela noite. Eu fui lá na sala e eu me ajoelhei, e eu me lembro como se fosse hoje do que eu falei naquele dia. Eu sempre digo assim, que nós temos que ser ousados com Deus. Deus, ele gosta de pessoas ousadas. Uma coisa é você ser ousado, outra coisa é você desrespeitar a Deus. Ele não gosta do desrespeito, mas ele gosta de pessoas ousadas. Então a oração que eu fiz, eu me pus de joelhos e disse, Deus, se tu é Deus, eu quero te fazer 2 pedidos hoje. Eu desafiei ele, e eu comecei a orar. E o primeiro pedido que eu fiz foi em função dessa situação irreversível que eu tinha feito. Eu disse, Senhor, eu fiz isso, eu estou confessando meu pecado aqui, eu não deveria ter feito, mas eu fiz, me perdoa, e resolve isso, faz um milagre. Isso aqui, homem nenhum consegue fazer, mas o Senhor pode. O Senhor é o Deus do impossível, e se tu és Deus mesmo, tu vai fazer. Então foi o primeiro pedido que eu fiz a ele nessa noite. E o segundo, eu disse, olha Deus, a segunda coisa, eu quero que tu me tire dessa situação que eu estou vivendo aqui, desse lamaçal de pecado. Eu não consigo sair. O Senhor sabe que às vezes eu choro na tua presença para querer voltar, mas eu não consigo. E eu falei essas 2 coisas para Deus, pedi essas 2 coisas, e eu disse assim, se o Senhor fizer essas 2 coisas, eu nunca mais abandono teus caminhos. Foi a oração que eu fiz, e naquele momento eu tive uma visão. Ele me mostrou nesse dia, na visão, foi o chamado que ele tem para minha vida. Ele me mostrou como que seria, o que eu iria fazer, numa imagem só. Não deu muitos detalhes, ele só fez apontar uma imagem. A partir daquele momento ali se iniciou essa história. E é tão incrível porque hoje eu estava conversando com um amigo meu no trabalho, porque na verdade eu estava evangelizando, porque eu não perco oportunidade mais. Às vezes eu puxo um assunto assim, em qualquer ambiente. Com pretexto, né? Com pretexto, né? Para compartilhar essa liberdade, a salvação que nós temos em Cristo. Então eu conversava com ele a respeito do nome, porque quando essa questão do Tiago de Luz surgiu nesse período, porque o meu nome de certidão é Tiago Simon, e é um nome muito bonito. Eu agradeço a minha mãe que ela ela soube escolher. Mas quando eu tocava no mundo, né, eu utilizava o nome artístico também, que era Tiago Mazzonelli. Eu peguei o Amazonas, em homenagem às nossas raízes, eu italianizei o Amazonas, então ficou Amazzonelli. E por uma questão estética e fonética, eu cancelei o A. Então ficou Tiago Mazzonelli, era esse o nome que eu usava quando eu tocava na noite. Então eu lembro assim que, como eu te disse, mesmo estando no mundão, eu já sentia essa vontade de voltar para Cristo, e eu dizia, Deus, eu vou voltar um dia, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero uma nova história. Eu estou usando esse nome aqui, então quando eu voltar eu quero um outro nome. Então eu já ficava rascunhando ali, poxa, qual é o nome que vai combinar? Aí eu pensei em vários. Eu pensei em colocar Tiago Gonça, em homenagem ao meu avô, que era a família Gonçalves. Só que eu pesquisei na internet e já tinha um Tiago Gonça. Eu disse, então não dá certo. Aí eu sei que teve um dia lá, num belo dia, veio esse de Luz para mim. E eu lembro que teve uma vez que eu estava lá estava num passeio em Presidente Figueiredo, eu escrevi esse nome numa pedra, né? E tem um simbolismo, né? Então, na pedra significa que vai ficar enraizado, né? Que vai ficar mais resistente. A Bíblia fala sobre a casa que é construída na pedra e a outra que é construída na areia, né? Então, assim, esse nome foi Deus que me deu. Eu tenho certeza que foi Ele que deu. Tanto que as coisas vão se conectando. Deus, Ele opera em nós, segundo Filipenses, tanto querer quanto realizar. E as coisas, elas vão se conectando. Então, até no nome do meu filho, Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus é muito incrível. Porque eu sempre tinha vontade de colocar Lucas no meu filho. E eu já sabia que o meu primeiro filho ia ser homem. Porque era esse nome que vinha, Lucas. E aí eu fui buscar o significado na hora que eu fui registrar ele e tal, e eu descobri que era luz. Lucas é luz. Então tudo vai convergindo para isso. Deus vai operando. É Ele que põe o desejo no nosso coração.
Ele pôs o desejo para eu colocar esse nome de Deluz. Foi Deus que ele colocou esse desejo para eu colocar o nome do meu filho como Lucas. A própria inspiração. A própria inspiração vem a partir dele. Né? É a partir dele, entende? Então, basicamente foi aí que nasceu esse processo, né, de conversão. Foi uma quebra, digamos assim. A gente pode separar em 3 estágios, né? Houve o estágio da religiosidade, onde eu ia para uma igreja, onde eu lia uma Bíblia, mas não vivia. Aí teve o tempo que foi para o extremo. Não, eu me distanciei, me desliguei totalmente. E quando eu voltei, foi o tempo que eu passei a viver aquilo. Na verdade, eu startei isso nesse dia, dessa experiência. Porque quando eu estava no mundão, Ariana, eu sempre falava para Deus, eu disse, Deus, eu estou aqui, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou num ambiente, eu sei que eu estou num caminho que o Senhor não desenvolveu para mim, mas eu prometo para o Senhor que quando eu voltar vai ser dos velhos. Então eu sempre falava isso, né? Falava, Deus, quando eu voltar vai ser dos velhos, não vai ter saída mais. Então lá iniciou esse processo de regeneração, né? Esse processo que é difícil às vezes, mas assim, quando eu estou passando por uma dificuldade, alguma pressão muito grande, né, na fé, assim, porque tu sabe que essa nossa caminhada, ela não é só de rosas, né? Tem espinhos também. Então, sempre que eu passo por uma situação dessa natureza, eu lembro da oração que eu fiz para Deus. Eu fui criado por um avô que é uma pessoa que tinha suas imperfeições, né? Assim como todo ser humano, mas ele prezava muito pela palavra. Meu avô era um homem que, se ele prometesse para você que ele ia em um determinado local, numa determinada hora, podia estar chovendo canivete, mas ele ia estar lá com você. Honrava a palavra dele. E honrava a palavra dele. Tiago, a gente observa muito, assim, principalmente quando a gente começa a conhecer muitos testemunhos, né, das pessoas, a gente percebe o grande valor que é o discipular a criança, né? A criança, os adolescentes precisam ter essa base, né? Porque ainda que você se afaste por algum momento, você se afaste daquela presença, daquele caminho que a gente sabe que é o caminho reto e justo, aquela palavra que foi lançada durante toda a infância, aquele ensinamento, aquele aprendizado, aquilo ali fica gravado não somente na memória da pessoa, mas fica gravado no coração. O próprio salmista fala, gravei, né, guardei as suas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então, ninguém vai ser a mesma pessoa após conhecer Jesus. Então, a palavra também lançada, ela é uma semente e ela não volta vazia. Aquela palavra que é lançada para a criança, ela vai gerar frutos, ela vai impedir que aquela criança se afaste para sempre. Ela pode até dar a voltinha, né, mas ela vai retornar. E quando ela retornar, ela vai retornar para cumprir o propósito de Deus. E eu acho isso muito importante, né? Principalmente agora, após a gente ter tido essa oportunidade de ficar à frente do Ministério Infantil. O Senhor falou muito comigo, o Senhor colocou muito amor no meu coração por essa obra, né? De discipular os pequenos, discipular os infantis, sabe? Por conta que existe um mistério muito grande nisso. E é tanto que, se a gente for observar o que tem acontecido no mundo hoje, as estratégias malignas de Satanás, elas estão focadas em quem hoje? Na criança. É nas escolas, é através da mídia, né? Nos filmes, nas séries, nos desenhos. É onde está o maior foco de Satanás, porque ele sabe que aquilo que vai ser lançado para a criança na sua mais tenra idade, não tem para onde correr, aquilo ali dificilmente vai ser tirado. Né? Somente o milagre de Deus mesmo, como foi no meu caso, que foi um milagre, né? Porque eu cresci ouvindo que Deus não existe, que Jesus era um hippie, entendeu? Então, para que eu viesse a crer no Senhor, teve que acontecer algo muito, muito, muito forte, né? Tanto que a experiência que eu tive com o Senhor, para vir a acreditar nele, foi algo muito forte. E ainda assim, no primeiro momento, eu passei, assim, eu tinha que ler muita palavra, eu lia muita palavra diariamente, eu acho que eu passava metade do meu dia lendo a palavra. E conhecendo, eu queria conhecer aquele Deus, porque eu nunca tinha tido ensinamento a respeito dele. Então foi um trabalho árduo, até eu vir a crer verdadeiramente, entender a sua palavra, né? E tipo, acreditar, né? Porque tem coisas na Bíblia que, para quem é ateu, por exemplo, é bizarro. Para você acreditar é muito difícil. Primeira coisa, a incredulidade que o diabo coloca na mente da gente, isso aqui é loucura, isso é doidice. É muito bizarro você vir a acreditar nisso quando você foi criado para não acreditar.
né? Então, a base ela é muito forte. E é por isso que hoje a investida está muito alta, está muito forte nas crianças. Né? E mais uma vez comprova aqui, nesse seu testemunho, a importância de nós como igreja, como pais e mães, nós discipularmos os nossos filhos. A gente ensinar a palavra, né, para a criança, ensinar para o adolescente, ensinar mesmo, colocar ali para aqueles princípios ficarem mesmo arraigados no nosso ser, porque a partir do momento que a palavra ela foi lançada, ela vai dar frutos. Né? E a maior prova disso, mais uma vez, é você estar aqui, né? Você estar na presença do Senhor, você ser usado por Ele. Isso é muito importante, né? Aquilo que eu penso assim, que aquilo que eu não tive, né, da parte de paterna, eu procuro oferecer para o meu filho. Então, hoje eu tenho essa responsabilidade, essa consciência muito grande. Desde pequeno eu já tô forjando meu filho a ser um adorador. A principal função do meu filho, dos meus filhos, né, porque eu não quero parar em um, vai ser fazer deles adoradores de Deus. Eles vão poder escolher o que eles quiserem, porque a minha filosofia é essa. Eu não vou pressionar eles para ser. O meu filho, Lucas, eu aponto o caminho para ele, da música. Ele falou que quer ser guitarrista, mas eu já percebi que ele tem um sonho muito forte, que é ser jogador de futebol. E eu tenho falado para ele, meu filho, eu tô contigo. Eu vou te ajudar a você realizar esse seu sonho, entendeu? Porque eu sei que, se for da vontade de Deus, isso vai acontecer e lá ele vai ser um canal de bênção aonde ele estiver inserido, né? Então, eu vou ter um adorador lá. Ele vai ser jogador, mas na essência, primordialmente, ele vai ser um adorador. Então, e isso não vem do nada. Eu creio que você vai criar. É uma conta-gotas. É um trabalho de conta-gotas. O Fernandinho, ele fala algo incrível em uma ministração antiga. Ele disse, se você quiser conquistar o coração do seu filho, você vai ter que fazer uma ponte até ele. Então, eu passei por esse processo. O meu filho, ele nasceu em um contexto num período onde eu estava afastado de Cristo. Então, era outro padrão de pensamento. Mas só que Deus transformou em bem. Contudo, eu tive que fazer esse trabalho de conquistar o coração do meu filho, porque ele não morava comigo. Né? É aquela coisa da questão da lei da semeadura. Deus nos perdoa os nossos pecados, mas existem consequências que a gente vai ter que passar por aquelas escolhas, aquelas decisões que nós tivemos, aquelas práticas lá. Então, uma das consequências era que eu não podia ter esse dia a dia com meu filho. Foram poucas as vezes que eu cheguei a dormir com meu filho e tal. Então, foi muito desafiador eu fazer essa ponte para conquistar o coração dele hoje. Hoje eu tenho um coração do meu filho. Né? Esses dias aconteceu algo interessante. Teve uma pessoa que disse assim, eu posso te chamar uma criança. A gente estava em um momento brincando e ela perguntou para mim, ela disse, eu posso te chamar de pai? Eu disse, não, eu sou teu tio. Aí o Cauã ficou um pouco chateado. Ele disse, não chama ele de pai não, ele é o meu pai. Esse pai é meu, achei primeiro. Esse pai é meu, achei primeiro, tipo assim, né? Mas assim, porque foi feito um trabalho. E eu louvo muito a Deus pela vida do Cauã. Então eu sempre tenho aquele provérbio que diz, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Esse versículo, essa palavra era a palavra que a dona Uda, a minha primeira discipuladora, utilizava como justificativa para ela me levar para a igreja. Ela me pedia da minha mãe citando esse versículo. Olha, Ângela, a Bíblia fala em provérbios e isso aqui. Aí a mamãe... É um argumento muito forte. Um argumento muito forte. E a minha mãe me liberava. Então, graças a Deus, o nosso pai não liberava a gente. Muitas pessoas vinham, sabe, chamar dessa mesma forma, né? Deixa as meninas ir pra igreja com a gente. Não vai não, vai chegar lá, vão fazer lavagem cerebral neles. Vai não. E aí, na IDPB, meu Deus, logo que eu me converti, já teve o retiro. Meu Deus, eu fui muito feliz. Pense que eu fiquei igual pinto no lixo, mano. Já foi lá na comunidade do Curiahã? Já. Esse? Foi lá no Curiahã. Forte. Foi muito legal, aí teve batismo. Gente, eu ficava assim maravilhada. Eu fiquei muito maravilhada. Foi uma... Isso, né? Como você bem falou, né? Hoje em dia as nossas crianças estão sendo bombardeadas. Então, diariamente. E se um bom soldado ele não tiver bem preparado, ele não tiver uma boa formação, ele não tiver passado pelo TAF, não tiver aprovado, ele não vai conseguir resistir. As nossas crianças, eu vejo elas como soldadas. São pequeninas, mas elas são soldadas, são fortes. E é isso que eu forjo no meu filho, né?
Então eu aprendi assim, o que eu ensino para o meu filho? Meu filho, a Bíblia fala que nós devemos ensinar o caminho. E esse caminho, ele não é um ritual. Esse caminho não é um ir para a igreja, mas esse caminho é uma pessoa. Porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é esse caminho que eu tenho tentado apresentar para o meu filho. As formas de se chegar até Jesus. É Jesus. O meu filho tem 9 anos, Ariano, mas ele já teve experiências incríveis com Cristo. Glória a Deus. Uma vez a gente estava andando de carro e nós tivemos que parar porque o Cauã começou a chorar. Eu acho que o Cauã devia ter uns 4, 5 anos. O Cauã começou a chorar dentro do carro. E quando nós paramos, um amigo perguntou o que foi. O Espírito Santo. Espírito Santo. Né? Então é um trabalho. É um trabalho que a gente faz. Vocês estão nesse contexto e a gente tem percebido o valor e a importância de você começar das bases. Né? Porque o mais importante de uma casa não é a estrutura, mas o mais importante de uma casa são os fundamentos, é a fundação. Porque não adianta você ter uma casa top, né, cheia de coisas, de melhores materiais ali, se a tua fundação não é boa. Eu lembro de uma casa que ali na Gonçalves Ledo, o camarada construiu, o terreno não era bom. Não teve uma boa fundação e perdeu tudo. Virou destroços, afundou. Né? Então esses princípios... Bíblico, né? Isso é bíblico. Sempre que eu passava ali por aquele local, eu me lembrava disso. Então eu utilizava aquilo ali para fins espirituais também. Né? Então é esse trabalho que eu tenho procurado fazer. Não só no meu filho, mas em toda criança que eu tenho acesso. Para ajudar, porque, digamos assim, a gente não pode ser egoísta, né? Não. Aquilo que eu não tive, eu procuro oferecer, não só para o meu filho, mas para as pessoas também. Né? Eu gosto muito de crianças. E eu vou criando, forjando isso nessas pessoas. Pra gente também, você deu essa voltinha aí pelo mundo, sofreu só, né? Que isso é de praxe, né? Para todo mundo que se afasta do caminho do Senhor. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas, assim como você falou, também se sentem fracos no momento de retornar, né? Fracos espiritualmente, que é muito... Eu, pelo menos, já escutei muitos relatos de pessoas dizerem assim, que é muito difícil voltar depois que você se afasta do caminho do Senhor, por conta que você se sente fraco espiritualmente, sempre se torna mais difícil você dizer não, né, para sua carne, sempre se torna mais difícil. E conta pra gente um pouco sobre isso, como que foi, quais foram as suas maiores dificuldades, e como que tu venceu essas dificuldades, quais foram as armas que você usou, né, porque nós temos as nossas armas, mas sempre é bom a gente ouvir também, para que a gente também possa se fortalecer, né. E para você que está ouvindo aqui esse testemunho, está assistindo esse Pode Falar de hoje, né? Você também talvez esteja passando por uma situação semelhante, que também você possa ativar aí a sua fé e já pegar a visão de coisas que você pode estar fazendo para conseguir vencer a carne e se tornar o adorador que você também se tornou. Eu sempre digo que o que vem primeiramente não é a mudança. A mudança ela vai vir através de um processo. E esse processo, eu entendi que quem dita é você, o ritmo dele, através da sua disponibilidade, né, para ele, através da maneira como você vai lidar com esse processo, com essas fases. É que nem um videogame. Quando você não tem habilidade suficiente, o que vai acontecer? Você vai ficar tentando, vai chegar uma parte lá de um desafio, um obstáculo que você vai perder, aí você vai voltar, até você conseguir passar daquela fase. Então eu vejo o processo espiritual também assim. Eu enfrentei algumas dificuldades, justamente nessa área. Por quê? Porque vem a prova. Depois que nós retornamos para Cristo, vem a prova, né? Tem muita gente que reclama, quando eu estava lá no mundo era melhor, dizendo, né? Agora que eu não passava por tanta prova. Mas isso é óbvio, porque quando nós estamos no mundo, nós estamos em um estado de trevas, em uma escuridão. E quando nós voltamos para os braços de Cristo, nós voltamos para a luz, porque Ele é a luz, né? Então, eu enfrentei muitas dificuldades, porque é como você tem que se desintoxicar com as coisas, com desejos, com impulsos, né, que você tinha, com rotinas, costumes, hábitos. Eu li um livro que é muito bom esse livro. É um livro secular, né?
o poder do hábito, mas ele ajuda muito. Então, você vai entender que são hábitos. Quando a gente está lá no mundo, a nossa vida ela tem padrões, tem hábitos. E quando você se encontra com Cristo, você vai iniciar um processo onde você vai precisar abdicar de várias situações. Você vai ter que jogar lá na lixeira um monte de hábitos ali que são prejudiciais para o teu corpo, para a tua alma e para o teu espírito, nessas 3 áreas. Então, essas foram as dificuldades que eu encontrei. Dificuldades mesmo assim, dos impulsos carnais que a gente tem, daquela vida que eu estava acostumada lá. Foram 5 anos, né? 5 anos de vida no mundão. Tive muitas vivências, e eu não falo isso para, digamos, para me gabar ou para me exaltar por alguma coisa, não. Foram vivências, Deus me deu a graça de voltar. Mas só que o contato com essas vivências gerou em mim essa situação, gerou raízes, né? Então, é tipo como um drogado, por exemplo. Quando ele vai para alguma clínica, ou então ele decide parar de usar aquilo, vai ter um período de abstinência. Então, na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa, né? Você precisa ali se dedicar. E tu sabe que é dedicação, né? Para que você venha ter um resultado. Então, as coisas que nos ajudam, muitas vezes, é o básico. São os fundamentos. Eu sou de um pensamento que eu sempre vou para os fundamentos, em qualquer coisa. Porque é através dos fundamentos que você vai conseguir evoluir. Conta pra gente quais são esses fundamentos. Os fundamentos básicos. Né? Leitura da palavra. A Bíblia fala lá em Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem, a pessoa, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então esse é um dos fundamentos, é um dos pilares, a leitura da palavra. Porque através da leitura da palavra, o que vai acontecer? Você vai passar a entender quem é Deus, qual é o padrão dele, e vai acontecer uma coisa muito boa também. Você vai começar a se conhecer, conhecer qual é a sua identidade, quais são os seus direitos diante de Deus, o que o teu pai te deu. E isso vai te ajudar muito. Os deveres que você tem também. Esse é um dos fundamentos que vai te ajudar muito também nessa caminhada cristã. Eu usei muito isso. Então, quando eu voltei para Cristo, eu voltei com fome. Voltei com fome e com sede dele. Né? Eu lembro sempre daquele período ali do ano de 2015, 2016, onde nós vivemos coisas extraordinárias. Né? Eu não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo ainda, não conhecia ele, não sabia que ele era uma pessoa. Então foi a partir daquele momento ali que aquilo foi startado, né? Aquela vivência espiritual, com o poder de Deus, aquela coisa. Então nós vivíamos em propósito, né? E tinha muita leitura da palavra. Então isso ajuda muito. E de uns 2 anos para cá, a leitura da palavra, ela tem produzido um efeito assim extraordinário na minha vida. Porque eu decidi fazer uma leitura total da Bíblia. E eu não estou lendo com pressa. Eu estou lendo devagar. Eu leio um capítulo por dia. E não é só uma leitura, é um devocional mesmo. Porque o que é o devocional? O devocional é uma devoção. É uma experiência onde vai envolver uma devoção ao ser divino, ao ser eterno, que é Deus. Então não pode ser só uma leitura. Eu não posso pegar, pincelar ali uma vez o capítulo e pronto, não, eu vou estudar aquilo, eu vou meditar naquilo. Eu sempre, quando eu vou ler a palavra de Deus, eu falo, Deus, que isso daqui não seja uma mera absorção de conhecimento. Me ajuda a entender o que está por detrás do texto. E me ajuda, fala comigo, e me ajuda a aplicar aquilo que o Senhor ministrar no meu coração, através dessa palavra. Então, essa leitura da Bíblia é um pilar. Todo cristão, se você quiser ter uma vida de sucesso, espiritualmente, uma das primeiras coisas é a leitura da palavra, né, que você vai ter. Então, esse é o primeiro fundamento. E o segundo fundamento vem ser a oração. A oração. E a gente pode pensar assim, duas coisas simples. Mas o Evangelho é isso.
O Evangelho, a Bíblia fala que ele é poder de Deus, mas é algo simples, é uma boa notícia sendo pregada, né? E às vezes, Ariana, assim, só abrindo uma aspas aqui para falar algo importante, muitas vezes as pessoas querem enfeitar muito o Evangelho, querem enfeitar muito a fé, e isso acaba não tendo eficácia, né? Porque o que vai trazer resultados são os fundamentos. Todo esporte ele tem os fundamentos. Um instrumento tem os fundamentos. Eu lembro que na pandemia eu comecei a tocar guitarra do zero. Eu fui para os fundamentos dela, que vem ser palhetada e etc, e etc, etc. Como manusear, usar minhas mãos, a posição certa, fundamentos. Então, como que eu vou ter êxito na minha caminhada cristã indo para os fundamentos? Então, tem coisas que já estão prontas, os fundamentos da fé já estão prontos, né? Qual é o grande problema hoje em dia? É que muitas vezes um novo convertido, a Bíblia chama dos neófitos, eles entram para a fé, aceitam Cristo, mas querem inventar a roda. A roda já está pronta. A roda já está pronta. O fundamento já está lá. É só você ter uma vida de leitura da Bíblia e de oração, que é o segundo fundamento que eu estou abordando aqui. Então, o ano de 2023 foi um ano onde eu tive uma experiência relacionada à oração, muito tremenda. Eu passei um tempo em uma outra congregação, e quando eu retornei para a igreja IDPB, em maio, salvo engano, eu fui apresentado lá, eu passei a participar das orações da igreja, que tem todos os dias, né? Nós temos a torre de oração, que é de 6, meio-dia e às 18 horas. Então eu escolhi um período daquele ali e comecei a me disciplinar, a ter uma disciplina espiritual. No início foi ali um pouco difícil, uma nova rotina, mas depois eu já me habituei àquilo e eu já estava indo para lá com muito prazer, e aquilo se tornou parte da minha vida, da minha existência, e quando eu não ia, fazia falta. Eu lembro que teve casos que eu tive que ir para Manaus por conta do processo da cirurgia que eu passei em janeiro do ano passado no meu ombro. E quando eu estava lá em Manaus, dava o horário da oração, eu sentia falta, o meu espírito clamava por aquilo, né? Então é a oração. E eu lembro que eu tive uma experiência muito forte a respeito de oração, a respeito do texto de Ana. Foi incrível, né? Porque lá na 1 Samuel, salvo engano, 1 Samuel vai contar a história de Ana. Então Ana, ela tinha um defeito. Ela nasceu estéril, não podia ter filhos, né? A madre dela estava fechada. Então, naquele momento ali, hoje em dia não, mas naquela época lá, aquele problema de Ana era algo muito ruim para ela, porque a teologia judaica acreditava que uma mulher que nascia estéril, ela estava sendo castigada por Deus, porque ela tinha algum pecado, um pecado oculto que ela não tinha contado, e Deus tinha castigado ela. Então, ela vivia nesse contexto, recebendo esse tipo de pressão social, né? E o que acontece? Nós devemos aprender as lições que a vida de Ana traz para nós. O que aconteceu com Ana? Ela tinha uma angústia. Aquela esterilidade gerou nela uma angústia. Só que aquela angústia de Ana gerou nela uma vida de adoração. Porque a Bíblia fala lá, no texto lá, que todos os anos ela ia acompanhando seu esposo para fazer o sacrifício lá em Siló, né? E aí, o que acontece? A angústia gerou uma vida de oração e de adoração em Ana, né? Porque ela ia lá, e a Bíblia fala que antes dela receber o milagre, a palavra do profeta, né? O que acontece? Ela estava orando, e o profeta olhou para ela e achou que ela estivesse embriagada, porque ela estava orando em silêncio. E aí foi quando ele disse: olha, você está embriagada? Ela disse: não estou embriagada não, estou orando, eu nem bebo. E aí o que acontece? Foi quando ele liberou uma palavra sobre a vida dela. Então, olha o que interessante. A angústia gerou uma vida de adoração e oração, a vida de oração gerou um milagre. E aí que eu estou falando a importância da oração, entendeu? A oração, ela é poderosa. A oração de Ana foi uma oração poderosa. Foi um fundamento, né? Então esse é um fundamento que ajuda muito a vida do cristão, né? A oração. A angústia gerou uma vida de oração e adoração. A vida de oração e adoração gerou um milagre chamado ninguém menos que Samuel. A menor referência dele foi ter ungido apenas o rei Davi. E isso nos traz ensinamentos valiosos, né?
É dessa forma que nós temos que tratar os nossos problemas, as nossas angústias. Porque o segredo é como o cristão ele se revela, Bert. O cristão ele se revela na forma como ele vai lidar com seus problemas. Na forma como ele vai tratar ali o seu momento de deserto, as provas, é ali que ele vai se revelar. Se aquela conversão ela foi genuína ou não. Eu entendo dessa forma, né? Então esse é um dos fundamentos também. E aproveitando já o gancho, o terceiro fundamento que é importante, que me ajudou muito, é a adoração. Eu não imaginava que Deus ele tinha me escolhido para fazer algo nessa área da adoração. Como eu falei lá no início, na Igreja Batista, em meados de 2005, 2006, quando eu comecei a aprender, eu só queria tocar uma guitarra ali no Ministério de Louvor para ajudar. Mas hoje, Deus ele foi aprimorando isso e ele foi me fazendo enxergar cada vez mais o propósito que ele tem para a minha vida. Deus ele fez um investimento. E Deus ele nunca erra. Ele nunca erra. Então, hoje em dia, eu olho para a adoração de uma forma muito diferente. Nós passamos uma experiência, eu, você e a Janaína, que já não está mais conosco, que foi um divisor de águas para a minha vida. Muito impactante. Muito impactante e que modelou o meu estilo de adoração. Foi naquela vez que uma pessoa ela estava possessa, né, pelo espírito maligno, e nós já estávamos ali há muito tempo, naquele processo de libertação de uma pessoa, e teve um momento que o Espírito Santo ele te deu um direcionamento para nós pararmos de expulsar os demônios e começarmos só a louvar. E eu lembro o louvor como se fosse hoje, cadeias quebrar, nós começamos a cantar aquele louvor, e na hora que nós começamos a cantar o louvor, os demônios começaram a sair. Então, naquela experiência... Ficaram atormentados, né? Pedindo para deixar eles em paz. Meu Deus. Então, naquele momento ali, Deus me fez enxergar o poder da adoração. Então, toda vez que eu subo em um altar hoje, quando eu vou adorar a Deus, eu me lembro o louvor que nós estamos produzindo. Porque não é só sobre mim, né? Não. É a igreja, cara. É a eclésia, é a congregação. O louvor que nós aqui, como igreja, estamos produzindo aqui, está incomodando Satanás. Está incomodando o inferno e está produzindo libertação. Então essa é a forma de agir. São esses fundamentos, né, que eu utilizo, que tem dado certo para a minha vida. A leitura da palavra, a oração e a adoração. A adoração, ela vai puxar uma coisa que nós chamamos de intimidade. Ela está associada à adoração. Porque você só adora aquilo que você tem intimidade. Né? Você só pode adorar aquilo que você tem intimidade. Quanto mais você adora a Deus, mais você vai adquirindo essa intimidade. E intimidade a gente sabe que ela gera uma coisa chamada autoridade. Sim. Autoridade do céu. Tem muitas pessoas que elas adoram, mas nem todas têm intimidade e autoridade. Né? Isso vai vir através dessa vivência com o Espírito Santo de Deus. É uma entrega. Né? Hoje em dia, os sacrifícios eles foram abolidos, os físicos, né? Mas os sacrifícios espirituais, eles continuam existindo. Tem aquela canção do toque no altar. Quem quer a glória traz arca, quem quer o fogo faz sacrifício. Né? São sacrifícios espirituais que vão gerar essa coisa. É por isso que tem muita gente assim que hoje em dia olha para grandes homens de Deus e diz assim, cara, como que tu conseguiu vencer aquela batalha, aquela guerra? Porque ela olha assim, não, eu não tenho capacidade. Mas se você for conversar com essa pessoa, você vai entender que foram os fundamentos que ajudaram ela. A leitura da palavra, a oração, a adoração e a intimidade com Deus. Então isso tem dado certo para mim. Tem dado certo para minha vida. Então, a caminhada cristã, pegando mais uma vez esse texto de Ana como exemplo, né? Especificamente a questão da angústia dela, a caminhada cristã, se você for ver, vai ser uma caminhada que vai ser cercada de angústia, momentos de angústia, porque não é fácil. Então, o que vai fazer a total diferença é a forma como que você vai lidar, qual é a perspectiva que você vai utilizar, quais são as armas
que você vai colocar nas suas mãos para combater essas angústias. No caso de Ana, ela tinha uma rival. A rival dela é uma mulher chamada Penina. E o que acontece? Nós vamos ter rivais também. O cristão ele vai ter rivais. Para algumas pessoas pode ser a droga, pode ser a abstinência sexual e etc. Então, o segredo vai ser como eu vou lidar com essa angústia. Paulo fala sobre o espinho na carne, era a angústia dele. Mas como que ele lidou com aquilo? Ele pediu para Deus 3 vezes, mas Deus não tirou. Existem espinhos que eles precisam ficar na nossa carne, né? Para quê? Eles têm um objetivo. Eles têm um objetivo de não deixar. Para quê e um porquê, né? Tem um para quê e um porquê. E o objetivo do espinho de Paulo foi não permitir que ele se sentisse prepotente, soberbo, pelas revelações que ele tinha recebido. Então, olha que incrível. A caminhada do cristão vai ser assim, porque Deus ele vai te resgatar. Ele vai te resgatar. E a gente só resgata o que tem valor. Porque se algo não tem valor, tu vai correr atrás? Tu vai resgatar algo que não tem valor? Por que um exército muitas vezes ele emprega helicópteros, ele emprega toda uma estrutura para resgatar uma pessoa? Não tem aquele filme, o Resgate do Soldado Ryan? Por que foram resgatar o cara? Porque ele tinha valor. Então por que Jesus nos resgatou? Porque nós tínhamos valor. E esse valor, dentro do reino, né, ele vai gerar um impacto grandioso. E Satanás sabe disso. E é por isso que ele vai utilizar a angústia para tentar minar a nossa fé. E Deus ele vai permitir, assim como ele permitiu com Jó. Ele vai permitir que nós sejamos provados por Deus. E aí, a forma como eu vou lidar com essa angústia, com esse momento, com essa prova, vai fazer a total diferença. Vai determinar se eu vou ter sucesso na missão ou não. Então essas são as armas que eu tenho utilizado. A palavra, a oração, a adoração, né? Para lidar com as dificuldades. Eu sempre falo que a gente não pode fazer uma propaganda enganosa do Evangelho de Deus. Eu não vou chegar para alguém e dizer, vem para Cristo que vai ser um mar de rosas. Não, você vai ter dificuldade, mas vai ter um diferencial. Acima de você vai ter um general, o Senhor dos Exércitos. E essa palavra, ela diz tudo. Verdade. Porque o título dele, Deus tem vários títulos, né? Mas um dos que eu acho mais incríveis é esse. Eu gosto muito desse contexto de exército, combate, essas coisas, batalhas. Isso vai puxar até para outra coisa já, que a gente pode até falar. Então, eu gosto muito desse contexto de combate. E esse título, Senhor dos Exércitos, diz tudo. Isso implica dizer que ele é o Senhor que está acima de tudo. Ele é a força maior. Não existe nenhuma força armada mais poderosa do que o Senhor dos Exércitos, né? Ele dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, ao nosso favor. Então tudo que nós precisamos fazer nesses momentos de angústia da nossa caminhada cristã, né, é clamar por esse nome, pelo Yahvé Sabaoth, que é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia fala que nós somos peregrinos aqui. E essa é a percepção que nós precisamos adquirir. Muitos não têm essa perspectiva de que nós somos peregrinos aqui. Nós temos que... As nossas mãos têm que ser fracas para essas coisas desse mundo, né? E forte para as coisas de Deus, para a fé. Forte para esses fundamentos que nós falamos aqui, nessa tarde. Da leitura da palavra, da oração, da adoração e da intimidade. Amém? Na tua juventude, tu se afastou do caminho do Senhor, né? Cresceu num lar cristão, recebendo o ensino da palavra, mas em algum momento da tua história, tu se afastou desse caminho, desse ambiente, né? De palavra de Deus, de igreja. Você se afastou dos caminhos do Senhor, foi na tua juventude, né? Apesar de ter crescido num lar cristão. Então, hoje, qual conselho você deixaria para os jovens, né? Tanto aqueles que cresceram em lar cristão, hoje estão afastados do caminho do Senhor, como também aqueles que não conheceram ainda Jesus, ou até mesmo que
crescerem lá cristão, ainda estão na presença até hoje, para que eles nunca venham a se afastar como você se afastou um dia, né? Qual conselho você deixaria para eles hoje, para todos esses jovens que estão assistindo? Eu queria deixar esse conselho citando a frase de um amigo. Nessa caminhada cristã, existem pessoas que são inseridas por Deus e, infelizmente, algumas pessoas elas são tiradas da gente muito cedo. E eu tive um amigo que foi muito importante para a minha caminhada cristã em 2016. Uma vez a gente estava dando uma volta de moto e ele me falou algo que me impactou. E eu tenho comigo isso até hoje. Ele me chamava de samurai. Ele disse: samurai, o diabo te dá com uma colher e ele te cobra com uma pá. Então é essa alegoria que eu represento o mundo, as coisas do mundo. Porque tudo no mundo é ilusão. Tudo no mundo está disfarçado ali. Está com uma aparência para nos enganar, mas por detrás ali vai nos fazer um mal danado. E só a graça de Deus para restaurar isso. Então o conselho que eu daria para a juventude é: não se iluda. Não se iluda com os manjares, não se iluda com as ofertas. Eu lembro que eu fui tocar no mundo para ganhar dinheiro para ajudar a pagar o meu aluguel. Mas no final das contas, quando eu terminava de tocar, eu ia beber, ia fazer outras coisas. E acabava gastando dinheiro da tocada e gastava até o dinheiro do aluguel e de tudo. Entende? Então ali, porque um abismo chama outro abismo, né? Então não tinha como ter uma vida próspera ali, estava tudo desordenado. E foi mediante uma isca que eu mordi do inimigo. Então o conselho que eu deixo é esse: tome cuidado com as iscas do inimigo. Vocês que são jovens, principalmente, que ainda não conhecem o novo. Eu tenho 35 anos, tu também já tem uma idade. Deixa em off essa parte Deixa em off a parte da idade, porque nós não trabalhamos com números, mas nós vamos adquirindo a maturidade. Sim. E a maturidade, ela não tem a ver com idade. Sim. Como diz Shakespeare, tem a ver com as experiências que você viveu e o que você aprendeu com elas. Então hoje nós vivemos experiências, né? Tivemos vivências nesse mundão. A gente sabe como que funciona. O mundo é só aquilo, ele só tem a oferecer aquilo ali e acabou. É só destruição, é tudo ilusório. Então o segredo é esse: não ceda para o inimigo, não ceda, examine as coisas. Né? Quando te oferecerem algo fácil demais, analise, coloca à prova e anda direcionado por Deus também. Esse é o conselho. Né? Esses tempos assim, tem acontecido uma coisa muito incrível nessa área da minha vida. Como eu te falei, eu comecei a minha história de fé em uma denominação e eu não conhecia muito bem o Espírito Santo. Eu comecei a conhecer o Espírito Santo a partir de 2014. 2015 foi uma ascensão. E esse relacionamento é um processo de conhecimento que é infindável. Nós nunca vamos conhecer a totalidade. A totalidade só vai vir depois do porvir, quando Cristo vier nos resgatar, né? E aí nosso corpo vai ser transformado e aí nós vamos poder acessar essa totalidade. Mas aqui nós vamos passar por esse processo de progressão espiritual. E uma das coisas que tem sido muito bacana na minha vida é a questão de ser guiado pelo Espírito Santo. De ter uma intimidade com Ele, de conhecer a pessoa do Espírito Santo. Né? E quando eu falo isso, de conhecer o Espírito Santo, muitas vezes as pessoas elas não entendem bem, porque nós precisamos explicar como que funciona. Quando a gente fala de uma comunicação entre um ser humano e o Espírito Santo, não é através da fala, né? Essa voz do Espírito Santo é uma voz que a gente ouve, é uma voz que ela é implantada no nosso coração. Então, através disso, Deus ele vai mostrando o caminho para a gente. Então, esse é o conselho que eu deixaria também para a juventude. Segue os sinais, segue a voz do Espírito Santo, que ela está dentro de você, te instruindo, te falando: olha, não vai por esse caminho, ou vai por esse. E até nisso, né, Tiago, a gente precisa do conhecimento da palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele jamais te daria um direcionamento que vá contra aquilo que está na palavra de Deus. Então, se você conhecer a palavra de Deus, mas você sentiu algo que é para fazer
uma determinada situação, mas aquela determinada situação, ela vai de encontro à palavra de Deus, então você já sabe que não vem do Espírito Santo, porque ele não vai te dar nenhum direcionamento que não vai condizer com os princípios do Pai, né? Então isso também é muito importante, assim, eu acho interessante ressaltar isso, porque muitas vezes eu percebo que as pessoas elas buscam muito o tal do assim diz o Senhor. Deus manda te dizer, né? Deus manda te dizer, meu irmão, faça a prova. A pessoa vem com o negócio de Deus manda te dizer, assim diz o Senhor na tua vida, eu já começo logo, o Espírito Santo vem aqui. Já faço prova, como está dizendo lá em 1 João, para a gente fazer prova, se o Espírito é de Deus ou não. Né? Eu já convido logo o Espírito Santo, por quê? Porque a gente sabe que o mundo está cheio de profetada. Entendeu? Hoje o que não falta é gente dizendo assim, diz o Senhor, mas que na verdade não vem do Senhor. Às vezes a pessoa ouviu uma fofoca a teu respeito e acha que sabe o que tu tem que fazer. Às vezes a pessoa vai te julgar pela tua rede social e acha que sabe o que está passando no teu coração e quer dizer como se fosse Deus. Ou às vezes a pessoa está só mesmo com o intuito de te prejudicar, porque isso aí também a gente sabe que existe, né? Então, e nem todo mundo que está dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, está lá pelo Senhor. Isso é fato. Eu comparo muito assim com um hospital, né? No hospital tem todo tipo de gente. Né? Tem o médico que adoece, tem o médico que diz para te não fumar, mais fuma, tem o médico que diz para tu não comer gordura, mas come gordura, né? Tem gente de todo jeito, tanto no hospital quanto na igreja. Então nós precisamos saber a quem estamos entregando nosso coração e nosso caminho. Se esses sinais, né, como você está falando, de fato o Espírito Santo ele nos dá, ele fala com a gente, ele nos dá sinais, ele demonstra como nós devemos fazer algo, ele nos dá a direção, mas a gente precisa sim fazer provas, se verdadeiramente está de acordo com a palavra de Deus, para que aquilo esteja certo de que realmente vem do Espírito Santo, né? Eu acho muito importante isso também, sabe? Porque, meu Deus, quantas pessoas são enganadas? Porque a palavra de Deus diz assim, que o nosso coração ele é enganoso, né? O Espírito Santo ele fala, mas tudo que o Espírito Santo fala com a gente está revelado na sua palavra. Até porque a palavra é Jesus. E o Espírito Santo é o Espírito de quem? De Jesus. Então ele não vai contra o próprio ensinamento do Senhor, né? Então é importante que a gente busque isso, que a gente faça essa ressalva, né? Para a gente evitar os enganos e as justificativas, que às vezes a pessoa pega uma fala nossa, quer tirar do contexto e justificar determinadas ações que não estão de acordo com o Senhor, né? Isso aí é muito importante. Continua que eu te interrompi. As palavras que eu queria deixar eram essas, né, esses conselhos, a importância, isso tem dado certo comigo. Né? Isso não quer dizer que as pessoas devem seguir a cartilha. Né? Eu não estou aqui apontando uma cartilha, né? Está dando certo comigo. Se você quiser experimentar. Se fizer sentido para você, né? Como nós aprendemos. Está dando muito certo, né? Esses fundamentos da oração, da adoração, da leitura da palavra. Uma vida de busca de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Isso tem feito uma diferença tremenda na minha vida, né? Eu queria citar um versículo aqui. Esse versículo ele representa muito para mim. É o versículo que ele embasa esse nome, né? O de luz. Então se encontra em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versículo 9. Então diz assim a palavra de Deus. Poxa, e daí você também vai lá no profundo e no oculto, né? É forte. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse testemunho hoje foi um breve resumo desse processo que o eterno Deus ele fez. Ele me tirou das trevas, né, para a sua maravilhosa luz. E aqui nós estamos, nessa caminhada. Glória a Deus. Esse ano eu vou completar 10 anos que eu tomei essa decisão da minha vida. Legal. A melhor decisão. Não tem sido fácil, mas Deus tem me dado vitória, né? Graças a Deus, sou mais que vencedor. E a gente vai continuar progredindo. Tem uma frase que eu gosto muito. Nós somos imortais até enquanto
a missão de Deus ela for cumprida nessa terra. Então, enquanto o Senhor me quiser aqui, vamos estar aqui. Fazendo isso, o que Deus fez com a gente, nós temos que fazer com as pessoas. Esse processo que Deus fez comigo, Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é somente luz, mas é a maravilhosa luz. E é isso essa é a minha missão. A minha missão é eterna. Eu aprendi com um amigo em uma imersão, o Driel Araújo, é um cara tremendo, é um treinador de alta performance. É um manauara, tá lá no Rio Grande do Sul agora, lá em Porto Alegre. E ele tem um método chamado método DIP. Esse DIP é dom, identidade e propósito. E a definição dele de propósito é que o que é propósito? É uma missão eterna. Então a minha missão eterna é essa, é fazer o que Deus fez comigo na vida das pessoas. Trazer as pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Essa aqui é a minha missão. Ora pela juventude. Glória a Deus. Nós falamos sobre a oração, né? Foi um dos fundamentos, então vamos orar, pôr em prática esse fundamento. Né? Soberano Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento tão maravilhoso que nós tivemos aqui, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque foi o Senhor que fez essa obra. Foi o Senhor que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Senhor continua fazendo isso, Pai, ao longo desses anos. Nesse exato momento, Pai, o Senhor está fazendo isso na vida de alguém nesse mundo, Pai. Pai, como Tu és maravilhoso. Nós engrandecemos o Teu nome por essa graça, por esse favor imerecido que nós não merecemos, Pai. Pai, se fosse outras pessoas, Pai, nos deixariam lá nas trevas, Pai. Mas o Senhor nos ama e o Teu amor é incrível, o Teu amor é inexplicável, é inexprimível, Senhor. E nós só podemos aceitar esse amor. E diante desse amor, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor tem por cada um de nós, eu quero direcionar a minha oração, a minha intercessão, Pai. Batalhar no reino espiritual nesse momento, através dessa intercessão. Pai, em prol da vida dessa juventude, de cada pessoa, de cada jovem, Pai, de cada adolescente, meu Deus, que vai estar vendo esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço que o Senhor esteja abençoando, Pai. Eu não sei, Pai, em qual estado elas se encontram ou vão se encontrar, Pai, ao ver esse vídeo. Mas eu quero pedir que a Tua graça venha, Pai, em nome de Jesus, alcançar as pessoas. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar, Pai. Que o Senhor venha libertar, Senhor. Em nome de Jesus. Eu profetizo agora, Pai, sobre a vida dessa pessoa, meu Deus, que está ouvindo essa oração agora. A Tua liberdade. Em nome de Jesus. Seja qual for, meu Deus, o problema que ela esteja passando. Seja qual for a angústia, meu Deus. Seja qual for o estado, meu Pai, de trevas, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, a falência agora, em nome de Jesus, Pai. E nós declaramos, Pai, agora, estartado um processo, meu Pai, de regeneração. Nós declaramos um processo, meu Pai, de iluminação, Pai, na vida desse jovem. Pai, de restauração de propósito, de restauração de missão eterna, meu Pai, para o Teu reino. Deus Todo-Poderoso, meu Pai, nesse momento eu te oro, meu Pai, por aquele, meu Deus, que, ó Deus, está, ó Deus, por algum motivo, meu Deus, enterrando o seu talento, Pai, enterrando os seus dons, Pai, nesse momento. Que o Senhor esteja, meu Deus, em nome de Jesus, dando uma segunda chance. E que essa pessoa, meu Deus, a partir desse momento, sinta o Teu poder, sinta a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, aonde ela estiver, Pai. Em nome de Jesus, que ela venha sentir o Teu Espírito Santo agora agindo na vida dela. E estartando, Senhor, uma nova história, Pai. Uma nova estação, quebrando os ciclos, quebrando as cadeias do inimigo. Pai, que elas venham ouvir, Senhor, em nome de Jesus, o barulho, Senhor, das algemas, dos grilhões caindo, meu Deus, em nome de Jesus, os grilhões do pecado, os grilhões da morte, meu Deus, os grilhões das trevas, Pai, nós ordenamos que caiam por terra, Pai, em nome de Jesus. Deus poderoso, nós cremos no testemunho, nós cremos no poder dessa oração, nós cremos no poder dessa intercessão, não porque está saindo da nossa boca, meu Deus, mas porque, Senhor, está sendo direcionada a Ti, está, Pai, ativando coisas no céu, decretos estão sendo assinados nesse momento, em nome de Jesus, Pai, e como a Tua palavra diz, aquele que crê, ele vai ver a glória de Deus. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.